Olá, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal Ativadores da Fé. Uma das bênçãos que eu estou perdendo ao não crer e aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador, é a bênção do acesso à presença do Pai. Assim como nos diz em Hebreus, no capítulo 9, no verso 14 e no verso 24. No verso 14 nos diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E o versículo 24 nos diz assim: porque Cristo não entrou no santuário, feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos esse acesso ao Pai, acesso à presença do Pai. Então, como aqui nos diz, que ele se fez como imaculada, ele se fez imaculado a Deus para purificar os nossos pecados, purificar as nossas transgressões. Nos diz também no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 18, nos diz mais a respeito de perdermos o acesso à presença do Pai. Efésios 2, verso 18 diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Nós temos acesso ao Pai através do Filho, assim como nos diz aqui, né? Em Efésios, capítulo 2, verso 18. E nos diz mais em João, capítulo 14, verso 6, que o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém iria ao Pai senão por ele. Então, ele é o acesso que nos leva ao Pai. É ele o caminho que nos leva ao Pai. Sem o Senhor Jesus, nós não teríamos esse acesso. Por isso, aqui nos diz que estamos perdendo essa bênção ao não receber, não crer no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E um dos outros motivos pelo qual eu estou perdendo, por não crer e aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador, é as bênçãos da comunhão. As bênçãos da comunhão está descrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 26. Nos diz assim: porque todas as vezes que comeste este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse aqui está descrito a Santa Ceia, está escrevendo a Santa Ceia. Através da Santa Ceia, nós temos comunhão, porque aqui o Senhor nos fala: todas as vezes que comerdes e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, nós que estamos aqui, fomos feitos filhos de Deus, recebemos o Senhor como nosso único Salvador, recebemos a bênção da salvação, recebemos o direito de termos acesso ao Pai. Nós também devemos manter a nossa comunhão com o Senhor através da Santa Ceia, através dessa instrução que o Senhor Jesus nos deixou para que pudéssemos fazer enquanto Ele vem buscar a sua igreja, enquanto Ele não vem buscar a sua igreja. Em 1 Coríntios também, no verso 6, 17, vai nos dizer mais sobre a comunhão. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. A partir do momento que nós nos juntamos ao Senhor, que nós recebemos juntos, estamos em um mesmo Espírito, nós estamos em um mesmo Espírito, em uma mesma sintonia, né? Então devemos buscar isso enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos na terra, enquanto o Senhor não venha buscar a sua igreja. Em Mateus 23, 37, Mateus 23,
23, 37, nos diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus filhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo tem nos chamado, tem te chamado para ter essa comunhão com Ele, para se tornar filho, para receber a salvação, o direito da salvação, para receber acesso ao Pai, e você tem rejeitado. Quantas oportunidades o Senhor tem te dado de receber esse direito que Ele nos deu ao se sacrificar por nós, pelos nossos pecados, direito de sermos filhos, direito de sermos salvos e direito de termos comunhão com o nosso Pai Celestial. Amados, acabamos de ver que são muitas bênçãos que nós perdemos por não aceitar o Senhor Jesus, né, como Salvador da nossa vida, por meio do batismo. E as bênçãos terrenas da qual muitos almejam. Sim, às vezes nós podemos perder também, né? Então, as bênçãos terrenas, ela está como um propósito de Deus também, para aqueles que o recebem como Salvador da sua vida. E em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, versículo 28, o Senhor vai nos dizer que, e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, as bênçãos terrenas, o versículo vai iniciar com si, o si significando condição. Se eu ouvir a voz de Deus, se eu obedecer aos seus mandamentos, se eu ouvir a sua voz e atentamente ter o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, bênçãos terrenas inevitavelmente irão correr atrás de mim. E guardar os mandamentos, creio que muitos já ouviram falar acerca dos 10 mandamentos do Senhor. Talvez você também nunca tenha ouvido falar. E no livro de Êxodo, capítulo 20, vai retratar lá os 10 mandamentos do Senhor. Não adorarás outros deuses, a não ser o único Deus, né, o Criador dos céus e da terra. Não farás para ti imagem de escultura. Honrará teu pai, honrará tua mãe. Não cobiçarás as coisas do teu próximo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Ou seja, são leis que o Senhor de princípio estabeleceu para o seu povo, o povo de Israel, para que o obedecessem. E primordialmente aqui, este versículo foi escrito para Israel. Então o Senhor estava dizendo que se o povo de Israel guardasse seus mandamentos, a terra que eles fossem possuir, bens iriam vir sobre eles. Então, da mesma forma, é sobre a nossa vida quando a gente obedece a sua voz, dá ouvido aos seus mandamentos. E não são os 10 mandamentos, eles foram resumidos em apenas 2. Apenas 2. O amor. Amarás teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, os 10 mandamentos está resumido na palavra amor. Por quê? Porque quando a gente ama Deus, a gente não vai adorar a imagem de escultura. Quando a gente ama Deus, o Criador dos céus e da terra, a gente não se prostrará diante de outros deuses. Quando a gente ama Deus, a gente não cobiça, e quando a gente ama também o nosso próximo, a gente não vai cobiçar a mulher do nosso marido ou a mulher do próximo. Quando a gente ama o nosso próximo, a gente não vai roubar dele. Quando a gente ama o nosso próximo, né, a gente honra, né, a honra do pai vai ter para com o filho, do filho para com o pai. Então o amor, ele se sobressai sobre todas as coisas. Todas as coisas. O amor, ele cobre multidão de pecado.
Então, obedecer à voz do Senhor é basicamente isso. É buscar o amor dele em nós para que nós possamos o amar cada vez mais, porque o amor provém de Deus. E muitas das vezes tínhamos, né, até esse sentimento dentro de nós, ou muitas das vezes perdemos por alguma decepção que a gente teve, você desacreditou nesse amor. Mas eu tô aqui, né, para dizer que o Senhor, ele é o Deus. Ele é a primícia do amor, foi ele que criou. E quando nós nos prostramos verdadeiramente e suplicamos a ele, Senhor, para que ele derrame esse amor em nós, inevitavelmente ele vai derramar se verdadeiramente a gente abrir o nosso coração.